Olá, 600. Bom dia, vamos continuar aqui, que é a nossa aula, vamos continuar a falar de ética, mas antes eu quero, espero, na verdade, que eu dar uma palavra a você no sentido de que você continue bem, a sua família esteja bem, que tudo aí com vocês possa estar correndo muito bem, protegidos, guardados, tomando cuidado, aguardando aí, que tudo volte à normalidade para nós podermos sair desse isolamento e voltarmos aí a circular, estando no colégio, podendo ir e vir, nos lugares que nós assim vamos com certeza querer ir ou voltar a ir, e isso daqui a pouco está passando. Enquanto isso, nós continuamos aí apelando a vocês para que continue estudando, fazendo as aulas online, os exercícios, que isso é muito bacana. E hoje eu quero conversar com vocês sobre continuar, na verdade, como eu disse, falando de ética, uma questão de sobrevivência. Mas como é que é isso? Ética, uma questão de sobrevivência. Bom, quando a gente fala de sobrevivência, parece ser uma coisa meia diferente em relação à ética. Mas quando a gente dá o conceito de ética, mais uma vez eu quero dar o conceito de ética para você, rapidamente, diz que ética é um nome dado ao ramo da filosofia dedicado aos assuntos morais. A palavra é derivada do grego e significa aquilo que pertence ao caráter como o ser humano se comporta no dia a dia. Ou seja, ética tem a ver com relacionamento, tem a ver com moral, tem a ver com caráter, tem a ver com o nosso comportamento no dia a dia. E quando se fala em comportamento, se fala do nosso comportamento como com o outro, porque nós não vivemos sozinhos, não somos uma ilha, e naturalmente os nossos relacionamentos estão voltados para com o outro, como o relacionamento do outro está voltado para nós, para a gente. Ou seja, nós não vivemos sem nos relacionarmos. E como esse negócio, como eu disse, de ética é uma questão de sobrevivência? Bom, vamos lá. Nós vivemos hoje em uma sociedade, aonde valores são mudados, aonde as pessoas fazem de um tudo para levar vantagem, para sobreviver ou viver acima, dos outros, enganando, ludibriando, mentindo, fazendo uma série de coisas que não são muito comuns. Então, quando nós pensamos em ética, nós pensamos que dentro desse momento que nós temos vivido no nosso país, é uma questão de sobrevivência, porque há aquela coisa de falar a verdade, aquilo que nos orienta a Bíblia, o sim, sim, o não, não, e a gente ter que passar por situações de que você é bobo, você está perdendo a oportunidade, você está deixando de levar vantagem. Todo mundo faz isso, por que, que você não vai fazer? Todo mundo mente, por que, que você não vai mentir? Todo mundo omite alguma coisa, por que, que você não vai omitir? Ou seja, a ética, ou seja, os nossos valores, quando são levados a sério, acaba sendo uma questão de sobreviver no meio dessa situação toda. E é importante a gente pensar se vale a pena nós vivermos com ética, e a resposta será sempre sim. Vale a pena, porque nós sabemos que mentira e verdade são coisas antagônicas, e a pessoa que fala a verdade, que lida com sinceridade com as situações, naturalmente ela tem recompensa, e isso é fato. A própria lei, né, a Bíblia diz que a lei não foi feita para aqueles que vivem dentro da lei, mas para aqueles que aborrecem a lei. Então, quem fala a verdade, quem é ético, vive de acordo com a lei. Em contrapartida, aquele que engana, ele acaba sendo pego pela lei. Mas eu quero dar a definição para você de mentira e verdade. Nós vamos falar um pouco sobre essas duas palavras baseado na definição das duas. Vamos lá?
Vamos primeiro à definição de verdade. Aí eu peguei, claro que eu não copiei tudo, dicionário eu peguei um pedaço, para que não ficasse longo, extenso, para que a gente também possa explicar um pouco melhor. Diz assim: verdade que está em conformidade com os fatos ou com a realidade. Muito bem, vamos lá. Bom, falei de hoje a sociedade em que nós vivemos, onde hoje existe uma palavra aonde as pessoas dizem assim: a verdade ela é relativa. O que é relativo? Relativo é uma coisa que pode ser e pode não ser. Hoje é, amanhã não é, já que é relativo. Ah, tanto faz. Então, tanto faz falar a verdade, como não falar a verdade, como mentir. E a gente sabe que não é bem isso. A verdade ela não é relativa. Existem princípios. Porque se há uma definição de verdade, há uma definição de mentira, então falar que a verdade é relativa é uma coisa que a gente precisa parar para pensar e analisar. Se nós formos pegar para a Bíblia, Jesus se coloca como a verdade. Ele fala assim: e conhecereis a verdade vos libertará. Está no Evangelho de João. Jesus é a verdade. Jesus é o Filho de Deus que veio ao mundo para nos dar uma vida em abundância, uma vida com qualidade. E essa qualidade precisa ser vivida de modo pleno. E você não encontra em Jesus nenhuma mentira, nenhuma omissão. E a gente pode falar assim que Jesus deu a cara para bater. Cobrou de pessoas um comportamento verdadeiro, reprovou aqueles que não tinham comportamento verdadeiro. E ele nunca mentiu, ele nunca omitiu. E eu não estou dizendo de sair, eu já falei isso, eu não estou dizendo para você, né, aquela coisa que a gente está chateado, fazer, eu vou falar a verdade, doa quem doer. Não, não é isso. Não, eu falo mesmo e pronto. Não, não é isso. É ser honesto, é ser sincero, sem ofender as pessoas, sem querer dar uma de santão, de verdadeiro, e no fundo usar isso para ofender os outros, para falar coisas que a gente gostaria de falar para outro e não temos coragem e usamos essas coisas. Não é nada disso. Agir dentro de uma ética, ser verdadeiro, é tratar todas as situações de modo igual. É falar com as pessoas de modo cordato, coerente, mas firme e verdadeiro. Por isso diz aqui, ó, está em conformidade com os fatos. Fatos são coisas que você não pode contestar, está aí. É um fato. Você existe. Fato, uma realidade, você está aí. Seu caderno, uma realidade, um fato, está aí. Quando alguém conta uma história verdadeira, tem como negar. Você pode comprovar a historicidade, tem como você comprovar. E como é que você vai dizer que é relativo os fatos? Os fatos não são relativos. Os fatos estão aí para serem comprovados, são comprovados. Então, a verdade está em conformidade com os fatos ou com a realidade. Hoje nós vivemos, como eu disse, uma realidade complicada, onde valores são investidos. Onde não é que as pessoas não saibam, não é que as pessoas não tenham conhecimento, é que existem pessoas que elas ignoram, elas pulam por cima de tudo que se diz correto. Porque a ideia é, se todo mundo, e aí vem aquela palavra, aquela frase, todo mundo, e eu já disse que seu pai vai ter dito para você que você não é todo mundo. Se todo mundo faz, por que eu não faço? E eu acho que eu já falei isso aqui, mas vou repetir. Se todo mundo faz gatonete, por que eu não faço? Porque você não é todo mundo. Se todo mundo tem gato de luz na casa, por que você não faz? Porque você não é todo mundo. Se todo mundo aproveita as oportunidades para sair na vantagem, mesmo que o outro saia no prejuízo, você continua não sendo todo mundo. Percebeu? É assim que precisa ser.
Mas hoje se vende um peixe de que o correto está errado. Ou seja, quem age de forma correta é o bobo da história. Nossa, como você é bobo, porque ninguém mais faz isso, só você. Não somos só nós, mas ainda se fosse só você o correto, que importa que os outros não agem de forma correta. Não importa. Ah, mas não se usa mais esse tipo de coisa porque todo mundo engana todo mundo e você está em uma linhagem onde você será prejudicado. E aí se começa a criar situações para justificar atitudes incoerentes e que vai contra a moral, os bons costumes e o comportamento ético. Porque a gente sai dos fatos, a gente sai da realidade, a gente entra no campo do todo mundo faz, do relativo, isso é relativo, como alguns dizem, a verdade é relativa, e aí a gente começa a perceber que por trás disso há interesses obscuros no sentido de ludibriar alguém em algumas situações. O que nós temos visto hoje é que muitas pessoas têm sido presas, têm sido investigadas, porque em algum momento elas enganaram, elas faltaram com a verdade, elas usaram de situações obscuras para enganar pessoas e para ludibriar a lei, para enganar. Só que não se consegue enganar todo mundo o tempo todo. E por que as pessoas são investigadas? Por que elas são presas? Por que às vezes nossos pais nos pegam numa situação e falam assim, você mentiu? Quem mente falta com a verdade, seja lá nas pequenas coisas. Por que você inventou essa história? Percebeu? Porque às vezes as pessoas, e a gente é interessante, voltando um pouco aqui, que a gente não percebe quando a gente inventa, quando a gente mente, que não é o seu caso, você não faz isso, a gente pode estar prejudicando e geralmente estaremos agindo assim, prejudicando o outro. Seja o chefe, nosso chefe, seja o empregado, seja o amigo, o colega, o companheiro de trabalho, de colégio, os nossos pais, né, quando a gente inventa a história, quando a gente mente, relacionamento quebrado, familiar, quando se descobre que mentimos, se perde confiança. Então, a mentira em nosso comportamento, no comportamento do ser humano, leva a transtorno que lá na frente vai dar numa situação complicada. E é um preço a ser pago. Porque pior, ou não sei se nessa mesma ordem, uma das coisas muito ruins quando a gente é pego numa mentira é a quebra da confiança que a outra pessoa depositou na gente. Sim. Imagina se você, um exemplo, está na aula, aí o professor fala assim, ó, quem ainda não terminou? Eu já terminei. Eu ainda não terminei. Então aqueles que não terminaram, o professor fala assim, ó, mais 5 minutos e para você terminar, porque semana que vem eu vou olhar o caderno, a apostila, vou dar vista, tal, e vai valer aí 1 ponto para a avaliação, para o bimestre. 5 minutos, hein? Aí ela dá mais 5 minutos, professor ou a professora, e aí você fica lá, com o livro aberto, caderno aberto, apostila aberta, caneta na mão, lápis na mão. E a professora, o professor pergunta, todo mundo agora terminou? Você levanta a mão, já terminei. Só que você não fez, você usou os 5 minutos, deixou o material aberto para dizer que estava fazendo, mas você não estava fazendo. Isso é o quê? Eu omiti? Não, você mentiu. Você disse que fez. Se eu falo que fiz e eu não fiz, eu estou mentindo. Mentir é deixar de falar a verdade. Eu omiti alguma coisa. Não, professor, eu não fiz, eu comecei, mas não terminei, mas eu vou fazer em casa
E semana que vem, quando a professora corrigir, quando o professor corrigir, vai estar prontinho. Legal. Porque vai chegar na semana seguinte, você pode esquecer. E quando ela perguntar, hoje eu só vou olhar o caderno para ver. Ué, mas você não disse que tinha feito? Olha só. E aí, como é que fica? Mas vamos em casa. Uma outra situação bem simples. Seu pai, sua mãe, dá uma missão para você cumprir. Limpar quintal. Por exemplo. Não, vou limpar. Te direcionou, você tem que limpar. Vou chegar a tal hora, o quintal tem que estar limpo. E qual não é a surpresa? Quando seus pais chegam, o quintal está sujo e você está deitado. E você finge uma doença. Você não é você, você não faz isso. Mas você pode. Né? As pessoas às vezes fazem. Passando mal, passando mal, passando mal, passando mal. Seu pai e sua mãe te conhecem. Vão perceber que você está enganando. O que eles podem fazer? Pegar um remédio bem ruim, que não tem contraindicação. Um chá, por exemplo, natural, mas bem amargo, que você não gosta de tomar. Bebe aí. Está com isso? Bebe, que isso é muito bom. O que você vai fazer? Você vai tomar ou você vai contar a verdade, que no fundo você não fez, que você ficou fazendo outras coisas e não cumpriu a tarefa. Percebeu? Então, o correto é não, eu realmente me distraí, esqueci, não fiz, vou fazer agora. Fica mais bonito, mesmo que você fazendo, depois eles te dão uma bronca, enfim, mas é importante a gente levar em consideração esse nosso comportamento, porque esse comportamento ele vale para a vida toda, onde nós estivermos, não é só para hoje, não é só para amanhã, é durante o tempo todo. Por isso diz assim, verdade está em conformidade, de acordo com os fatos. Há um relato, há aquilo ali. E precisamos ser fiéis àqueles fatos ali, aquele relato, à realidade das coisas. Hoje a gente tem convivido aí, com uma situação chamada fake news, notícias falsas. Pessoas que se dispõem a prejudicar outros para publicar notícias falsas, sabendo e conscientemente que isso traz problema para várias situações. Dependendo do tipo de notícias, causa quebra de bolsa de valores, de inflação, enfim, cria pânico na população, porque isso é muito sério, deixar de falar a verdade, inventar coisas, mentir. Isso é muito sério. Por isso que a Bíblia diz: fale a verdade. E vamos à mentira. O que é mentira? Vamos à definição de mentira. Diz assim: ato ou efeito de mentir, de enganar, de falsificar, ou seja, mentir, engano e falsidade. Vamos por parte. Bom, ato ou efeito de mentir. O que é uma mentira? Uma mentira é quando nós invertemos a verdade. Resumindo, deixei de falar a verdade, contei uma outra história, mentiu, que a verdade não é essa. Exemplo: o copo caiu da mão e quebrou. Esse é o fato. Não sei. Quando eu vi estava aí no chão, quebrou, eu recolhi os cacos e guardei. Mentiu, você estava na sua mão, escorregou, pode ser um incidente, mas estava na sua mão. Quem fez isso aqui? Foi o meu irmão. A gente tem irmão mais novo, a gente... Não, foi você. Percebeu? Então, mentir é enganar, é trocar a verdade por algo que não é verdadeiro. Então, mentir é o ato de deixar de falar a verdade. E como eu disse, a mentira, ela causa transtorno para você
para quem mente, para aquele que mente, para mim, para qualquer um que mente, mas pode atingir o outro também, porque dependendo do grau de mentira, como eu falei, as fake news, isso afeta muita gente. Isso deixa muita gente mal. E junto com mentira vem enganar. O que é enganar? É quando eu vou ludibriar alguém. Estou enganando alguém. E a gente vê essa figura na Bíblia de que o engano não é uma coisa boa, não é de Deus, porque quem gosta de enganar não é o ser humano. É um ser que nós conhecemos na Bíblia como Satanás, que ele é o enganador. Então, quando nós usamos palavras, situações para enganar outros, seja em que situação, tipo, vamos citar aqui um exemplo que pode acontecer. Alguém pega um dinheiro, ou você, né? Vou citar você como exemplo, sei que você não faz isso, mas vou citá-lo como exemplo. Ou eu mesmo. Alguém me dá um dinheiro para comprar alguma coisa. R$ 50. E o valor custa R$ 15. Bom, o troco é 35. 15 mais 35, 50, certo? Correto, você é melhor do que eu de matemática. E aí eu digo que foi quanto? 25. Eu estou enganando, porque o valor correto foi 15, não 25. Se a gente não trouxe a nota fiscal e a pessoa for lá na loja conferir o valor e pegar no chão, a gente vai ficar muito mal. Uma vergonha sem tamanho. Percebeu? Porque eu acredito que nenhum caixa vai pedir, você vai pedir, vai comprar uma coisa de 15 e vai pedir uma nota fiscal no valor de 25, ele vai fazer? Ele não vai fazer. Porque ele tem responsabilidade também com o fechamento do caixa dele. Um valor menor, ele botou um valor mais alto. E cadê o dinheiro na hora de fechar o caixa? Porque vai estar lá. Percebeu? E se a pessoa fizer, ela também junto contigo é responsável, porque ela também te ajudou. Então a gente percebe que a mentira, o engano, é uma coisa complicada demais. E geralmente quando a gente mente, quando a gente engana, a gente está incorrendo no erro de inventar uma outra história. Que a gente mente aqui e tem que inventar uma outra mentira para encobrir aquela, depois vai inventar outra para cobrir a outra. E acaba a gente se acostumando, as pessoas acabam acostumando e chega um momento que mentir para algumas pessoas é uma coisa muito fácil. Poderia citar vários exemplos, mas não é o motivo da aula hoje, de pessoas que olham para as autoridades dando depoimento e assim mentem com uma naturalidade impressionante, como se estivesse comendo a comida mais saborosa da vida. Elas mentem, elas inventam, elas, né, falam com a propriedade, e aí está todo mundo com a prova lá na mão, sabendo o que aconteceu, mas as pessoas mentem alguns. São pessoas que já perderam todo o senso do caráter, já perderam todo o conceito de moral. E aí vira uma coisa comum. Ah, porque o outro faz, eu também vou fazer. E eu poderia citar vários exemplos, que vocês também até conhecem. Mas por que isso é importante a gente lembrar, a gente trazer a memória? Porque nós estamos começando a nossa caminhada e a gente não pode, seria bom, mas no nosso caminho nós vamos encontrar pessoas que vão usar de subterfúgio até para tentar nos levar a coisa. Hoje vocês são pequenos, sexto ano, dependem dos responsáveis, vão sendo cuidados, vão sendo lapidados, estão sendo ensinados. E esses ensinamentos precisam prevalecer sobre vocês, porque lá na frente vocês podem se ver em situações como essa. Pessoas falsas, pessoas que falsificam documentos, seja de identidade, CPF, enfim, pessoas que falsificam a assinatura do outro. Há pessoas, assim, lamentavelmente, pessoas que olham para você nos seus olhos durante um tempo, que não conseguem encarar muito tempo, mas durante um tempo, se não tiver cuidado, elas olham assim nos seus olhos e falam com uma
vontade que aquilo ali é verdade, na verdade estão sendo falsas. Falsos. O texto que eu tenho aqui para ler, né, com você, e eu já li, eu acredito que eu já li com vocês, mas nunca é demais a gente ler de novo, está lá no livro de Efésios, capítulo 4. Olha só que importante isso para a gente, que a Bíblia nos fala, nos orienta. A Bíblia é fantástica. Ela nos orienta para que a gente, na verdade, tenha um comportamento digno, como Jesus teve. E aí a Bíblia ela vai nos orientar como nós devemos proceder. Está lá em Efésios 4, 25, que diz assim, ó, portanto, cada um de vocês deve abandonar a mentira e falar a verdade ao seu próximo, pois todos somos membros de um mesmo corpo. Ou seja, todos nós devemos primar, zelar por falar a verdade. E o que não é verdade precisa ser deletado. Ou seja, o que é mentira não pode fazer parte do nosso vocabulário. Porque pessoas que vivem assim, elas vivem de aparência. O que é viver de aparência? Viver de aparência é algo exterior. Nós não temos como conhecer o coração das pessoas. Então, às vezes, né, quando as pessoas vivem de aparência, elas podem estar vivendo numa ilusão de viver com uma capa, uma máscara, exatamente para que você, para que eu, nós não percebamos, né, que o objetivo dela é iludir você, é nos iludir, é vender, digamos assim, vender entre aspas, um produto a qual ela não é esse produto. Então são pessoas que vivem uma realidade que não pertence a elas. Isso é viver de aparência, parece, mas não é. Por fora uma bela capa, mas por dentro são pessoas que nós precisamos estar atenta a ela. É a pessoa que usa um disfarce para enganar. É uma ilusão. Como eu disse, é uma aparência. E é preciso que nós estejamos atentos a isso. Porque na nossa vida, na sua vida, na minha, na nossa, nós não estamos livres dessa situação. Infelizmente. Infelizmente. Nós não estamos livres de encontrarmos pessoas que passam uma coisa que ela não é. Ou que tenta passar uma coisa. É triste, é lamentável, mas é assim que é. E essas pessoas elas não percebem que na verdade elas também precisam de ajuda. Elas precisam de ajuda, na verdade. E muito. Porque são pessoas que, por falta de caráter, elas acabam se envolvendo em situações tão assim complicadas e acaba, como eu disse, virando uma coisa normal, que são pessoas doentes, que precisam de tratamento para se recuperar, para se restabelecer, para voltar à normalidade. E é difícil, quando as pessoas caem numa situação dessa, voltar à normalidade, porque já acostumou, vive desse jeito e acha que é assim mesmo, que todo mundo tem que viver assim. E justificam as atitudes. Existem pessoas que falam, mas os fins justificam os meios. Não, nada. Nada justifica atitudes incoerentes, inconsistentes. Nada justifica a falta de caráter. E aí, por outro lado, vale para você, para mim, para nós aprendermos a estarmos atentos, termos cuidado com as pessoas que se aproximam da gente. Não que a gente vai ficar assustado olhando para um lado para o outro, achando que todo mundo é assim. Não, não é isso. Não é isso. Mas aí a gente volta lá, no princípio das aulas, quando a gente fala o quê? Dos ensinamentos, daquilo que nós aprendemos em casa, os princípios. Cuidado com isso, cuidado com aquilo, não faça isso, não faça aquilo, cuidado com quem você conversa, quem você vai. Pois é, quando internalizamos e a nossa mente trabalha isso, a gente consegue perceber. Nós até podemos ser enganados, mas não vamos ser enganados muito tempo. E tem a outra coisa. Às vezes nós somos enganados mesmo sabendo que estamos sendo.
Por quê? Porque falta em nós, às vezes, o discernimento para perceber quando as pessoas estão se aproveitando da gente. A gente acha, fica assim, não, eu até acho, mas eu não tenho certeza. Então, assim, é preciso que você aprenda a ser perceptivo. E isso começa agora. Eu sei que eu estou falando para uma turma de sexto ano, você é muito novo, mas assim, você é muito inteligente, você é muito capaz. E você precisa ser perceptivo. Porque, lamentavelmente, as pessoas que agem de maneira conveniente para elas, ou seja, as pessoas que usam de subterfúgios, que usam de meios ilícitos, ilegais, elas estão por aí. E, lamentavelmente, para isso não tem idade. Isso é uma questão de caráter. Talvez você já tenha se decepcionado com alguém, com alguma pessoa, que você descobriu que já fez ou já falou alguma coisa assim que você descobriu que não era aquilo. É decepcionante, não é? Como fazer? Talvez você não possa mudar as pessoas ou talvez elas não queiram ser mudadas. Mas o grande desafio é você, é saber quem você é. Primeiro, para não se deixar levar por essa situação. Porque pode acontecer, nós estamos sujeitos a certas coisas, nós somos influenciados. Então, às vezes, se a gente não tiver cuidado, a gente acaba achando que é preciso ser assim mesmo. Por quê? No mundo dos chamados espertos, eles aqui estão se dando bem. Pelo menos, aparentemente, é o que a gente às vezes percebe. Quando a gente vê reportagens, quando a gente percebe que no nosso próprio país existem pessoas que fizeram uma série de coisas e hoje ainda continuam impunes, ou que não são punidos adequadamente, talvez a gente fique chateado, revoltado e achando que não compensa ser honesto. Deixa eu falar um negócio para você. Compensa e compensa muito. Por quê? Suponhamos que não acontece, eles sempre são pegos pela lei, mas vamos colocar aqui que a lei nunca vai alcançá-los. Nunca é uma palavra que a gente não usa. Vamos colocar aqui para ficar bem forte. A lei nunca vai alcançá-los. Pô, vão viver por aí, depois de fazer um monte de coisas ruins, vão ficar ricos com dinheiro que não é deles, vão aproveitar, vão viver em casas luxuosas e carros caros, curtir a vida. Tá, suponhamos que isso irá acontecer. A gente não pode esquecer que a maior justiça não é do ser humano, vem de Deus. A Bíblia fala isso. E nós precisamos nos contentar com isso. Porque às vezes nós ficamos esperando que o ser humano, que o homem, faça alguma coisa e nem sempre vai fazer. Nem sempre vai fazer. Como eu disse, às vezes acontece da pessoa fazer, aprontar e ela não é pega, não acontece nada. Durante muito tempo ela vive, acaba morrendo e não paga, né, pelos crimes cometidos aqui e ainda deixa aquilo que, né, que se deu bem, entre aspas, levando vantagem em cima dos outros, ainda deixa para os filhos. É uma série de situações desconfortantes, de certa forma, como eu falei, deixa a gente até revoltado, mas eu volto a dizer, a justiça final vem de Deus. E aí isso precisa contentar você, me contentar. Porque o homem ele é falho. O homem ele é falho, mas Deus não é. Porque se nós às vezes ficarmos pensando, não, porque tinha que acontecer isso, por que não aconteceu aquilo? Porque pode passar pela nossa cabeça de que a gente vai fazer igual e não vai acontecer nada com a gente. O fato de não acontecer com o outro não quer dizer que não vai acontecer conosco. E como eu disse, pode não acontecer nada com ele na lei dos homens, mas todos prestarão contas a Deus de tudo aquilo que nós já fizemos, estamos fazendo e ainda iremos fazer se Deus permitir. Todos prestarão conta,
Porque é isso que a Bíblia diz, é isso que nós somos orientados. Que um dia tudo isso nós teremos diante de Deus de prestar conta. E isso precisa tranquilizar o nosso coração. E precisa levar-nos a perceber que viver dentro de uma ética, de um comportamento social saudável, é o melhor jeito que tem de viver. E creia, as pessoas que agem assim, elas são admiradas. Porque a grande realidade é que essa história de que todo mundo faz é mentira. Só que aqueles que fazem o bem não são colocados nos jornais. E fulano nunca roubou, nunca matou, nunca ludibriou, nunca... Não é isso. Quem aparece nos jornais são exatamente aqueles que agem contrário à lei. Porque um dia a lei os pega. E se não pega, de qualquer jeito, são colocados na mídia e o nome deles, né, como dizia aí um jornalista, são escrachados na mídia. Principalmente hoje, no mundo onde tudo acontece, as notícias chegam muito rápido, tem sempre alguém filmando, né? Tipo assim, filma nós aí e tal. Pois é, hoje não precisa nem pedir. Hoje tudo que as pessoas fazem, tudo que nós fazemos, né, em situações públicas, tem sempre alguém de olho na gente. E dependendo do que a gente faz, nós somos filmados e jogados na internet sem permissão. Então, vale a pena caminhar de maneira honesta, de maneira séria, de maneira acordada. Vale a pena colocar em prática os ensinamentos, porque isso fará com que nós vivamos dentro de uma sociedade desigual, uma sociedade que massacra muita gente, uma sociedade, como eu disse, onde os valores estão investidos, onde alguns estão burlando a lei, ou seja, atropelam a lei, onde pessoas não levam a lei em consideração, onde elas pagam outros para que a lei não os alcance, porque eles têm muito dinheiro, onde eles são defendidos por pessoas que, mesmo sabendo que eles fizeram errado, assim mesmo os defendem porque ganham dinheiro para isso. Mesmo diante disso tudo, nós não podemos desistir de lidarmos com ética, de sermos honestos, de buscarmos a honestidade, de sermos sinceros, de tratar os outros, seja lá quem for, como nós gostaríamos de ser tratado. Ou seja, quando errarmos, não justificarmos o erro, não há justificativa para erro. Eu errei, pronto, é assim que é. Porque cada erro traz as suas consequências, nós devemos assumir. E quando nós sabemos que traz consequências, nós devemos batalhar, nos esforçar para não cometê-los. E isso tem a ver com ética. Quando nós colocamos na nossa mente que o padrão de qualidade de vida que nós queremos para nós e que o outro, nosso semelhante, faz parte, nós vamos viver, vamos buscar viver de maneira centrada, aonde nós vamos trabalhar dentro daquilo que for possível para nós, para que nós formemos uma sociedade mais justa, mais solidária, onde nós vamos tratar o outro com igualdade, porque é isso que nós queremos para nós, onde nós vamos tratar o outro de forma ética, onde nós não vamos nos aproveitar do outro, independente do cargo que você vai ter lá na frente, da posição que você vai alcançar, você irá entender que a ética vai conduzi-lo de modo correto, para que você perceba que o seu semelhante merece as mesmas coisas que você também merece. Mas isso a gente só descobre quando nós olhamos para o outro e vemos nele alguém que Deus ama como Deus ama a todos nós. Legal? Até a próxima aula. Tchau, tchau.